Segunda parte da entrevista com o profissional de seguros, Primo Mangelardo. Eu falo com você já já. Bom, Primo, prazer em recebê-lo aqui. No primeiro episódio, aí, na primeira etapa, a gente conversou um pouquinho sobre o seu histórico. Você já deu algumas pistas aí em relação às modalidades de seguro. Vamos segmentar um pouquinho. O seguro de automóvel. Eu tenho um prisma que é o seguinte: tem gente que tem alguns carros, ele sacrificou muito. Eu me vejo lá, quando eu tinha meus 18 anos, foi o primeiro carro, um Fusca, vendo a minha renda da época e o sacrifício que eu tenho. Eu não tinha nem esse conceito, eu não fiz seguro. Mas eu fico sempre me indagando. E se alguém tem um carro, vamos dizer assim, bem elementar, bate e está errado num carro de 100 mil, 200 mil reais, como é que fica isso? Seria o quê? Recomendar pelo menos o seguro contra terceiro? Seria esse olhar ou não? Isso barateou, já mudou esse prisma? Falando especificamente de seguro de veículos. Em alguns países que existe maior cuidado por parte do governo, é obrigatório, junto com a emissão da licença para dirigir, também uma pólice de seguro de terceiro. No Canadá é $1 milhão. Você é obrigado a contratar. $1 milhão? $1 milhão de cobertura. Olha então, só. o que acontece? Você causou um prejuízo para o outro está garantido. No Brasil, infelizmente, não. É assim, procure os seus direitos. Essa frase é abominável, entendeu? Numa sociedade que preza pelo coletivo, bem-sucedido, uma sociedade que pensa nas outras pessoas, não só em si próprio. Então, é necessário, sem dúvida, o seguro de terceiro. Café, no dia a dia, no meu departamento de sinistro, e a gente faz uma reunião semanal sobre os principais casos lá, existem casos de pessoas que bateram na traseira de uma BMW 745i. Ele tem um Celta. O para-choque e o painel traseiro da BMW, 29, 32 mil reais completo. Mais caro do que o carro. Mais caro que o carro dele, e ele não tem como pagar, entendeu? Só que ele tem uma casa quitada, ele tem um salário, ele tem o salário da esposa, entendeu? E as pessoas vão atrás para receber. Uma franquia. Quer dizer, vai entrar com um processo para confiscar esses recursos. E a justiça está muito célere nesses casos, né? No Juizado Especial Civil, o JEC, entendeu? O que acontece? Isso anda muito rápido o processo e decide rápido. Então as pessoas precisam fazer. E a situação também do bem próprio é passar o risco para aquele que tem mais. A seguradora, muito mais do que as pessoas. Então, ela pode sim garantir o risco daquele lá. É passar o risco. Só que você também, às vezes, se assusta de ter que pagar aquilo. O seguro mudou muito. Hoje você pode criar um seguro na sua necessidade, com uma franquia maior, com uma franquia menor, com menos carro reserva. A questão da franquia sempre é um tabu, né? A pessoa só se dá conta um pouco da questão da franquia quando ele tem um sinistro. Eu falo, poxa, mas R$3 mil, não cobre isso. Falta um pouquinho esse discernimento, porque para baratear, né, você aumenta a franquia. Isso. Só que na hora que tem o sinistro, fala, puxa vida, eu não tenho esses R$3 mil, não vai cobrir, né? Porque ficou R$2.500. Um acidente sempre acontece quando não pode. Exato. Entendeu? No momento que a pessoa não está podendo, matrícula da escola das crianças, subiu o condomínio. Desgraça pouca é bobagem. IPVA bate em janeiro, porque está mais tranquilo por causa de mês de férias, então por conta disso. Mas hoje já existe o seguro da franquia. Você contrata uma pólice para pagar a sua franquia. Então, em torno de 9% a 10% do valor da franquia, e você paga em 12 vezes no cartão de crédito, e você tem o seguro da franquia, desde que o seguro esteja no seu nome, porque isso aí é de acordo com o CPF. Houve um anúncio do seguro minuto, tudo mais. Isso foi implementado ou não? Ainda não, Seria o seguro por fração. Por fração, só pela utilização. Quer dizer, se eu fico o fim de semana em casa com o carro lá na garagem, tem um risco, obviamente, de qualquer coisa, mas eu poderia interromper e pagaria só pela efetiva utilização. Isso vingou ou não? Não foi. O resultado foi péssimo, porque as seguradoras precisam calcular o risco, e o risco ele é calculado de acordo com cada um que utiliza o carro e como é utilizado. Ele pode usar um dia só que o risco dele for grande, ele vai pagar mais do que aquele, por exemplo, que é funcionário público, que tira o carro da garagem, para em frente à repartição pública, sai para o almoço e vai embora para casa à noite. E tem 2 carros na família. Geralmente quem pensa num seguro desse é que tem um risco. É um jovem que vai viajar no final de semana, que vai para a faculdade, que estaciona à noite na rua,
Entendeu? Então, a seguradora tem que cobrar. Quando a pessoa faz a conta, não compensa. Agora, vamos falar um pouquinho da mensuração disso. O perfil do condutor é importante, e aí quanto mais jovem, mais a seguradora entende como risco por conta do que? Da exposição Estado civil dele. Também, né? O divorciado se equiparou ao solteiro para seguradoras. E aí tem um seguro maior. Tem. Porque ele teria mais movimentação, mais muda. Possibilidade de bebida e coisa assim. De ter menos cuidado com o veículo e ter a preocupação está em outra situação. E no caso do carro usado que perde o valor, está ligado ao que? A peça de reposição? Nós tivemos durante a pandemia um efeito muito estranho, né? Os veículos usados subiram. Então, nós tivemos veículo usado que de um ano para o outro, de 2020 para 2021 e 2022, subiu até 38%. Sim, foi um bom investimento. Foi um bom investimento, entendeu? E não abaixou até agora. Então, as seguradoras precisam manter o preço do seguro por conta disso. Então, inverteu aquela situação. Carro usado não é bom negócio fazer. Não, sim. E a perda total, né, quando a seguradora indeniza o valor que está lá de acordo com a tabela FIPE, que aí nós temos que dar o elogio para quem é. Então, os economistas acertaram a situação, porque a gente sofria demais quando ia indenizar. Aí os economistas vieram com a FIPE e resolveu. Então, Café, o que acontece? As pessoas recebem a perda total, compram um veículo melhor do que ele tinha. Agora, o que eu quis dizer é assim, vamos supor, um carro zero versus um carro de 5 anos de uso, mesmo com o valor de usado menor. A tendência é esse usado proporcionalmente ser mais por caro. Conta da peça de reposição? Sim, peça de reposição e facilidade no quesito perda total. Hoje nós temos problemas com peça, nós temos veículos, nós temos uma Ranger especificamente, nós temos uma Ranger com a tampa traseira do porta-mala que está há 4 meses esperando a tampa zero da Ford. Porque não tem como repor. Não tem. Então, quer dizer, esse carro aí ele pode dar perda total, porque a companhia uma hora vai ver que não tem, ela prefere pagar a indenização integral, leiloar o carro naquelas empresas de leilão que eles têm um contrato. Na condição que está. Na condição que está, e indeniza e resolve o problema do segurado. Perfeito. Conversando aqui com o Primo Mandielado, nós teremos ainda mais 2 etapas, 2 episódios dessa entrevista, e nós vamos falar também dos seguros ligados ao mundo empresarial. Creio que você está esperando exatamente isso. Primo, por enquanto, obrigado. E registrando aqui, o Primo trouxe aqui uns brindes, né? Aqui uns bloquinhos, né? Que nós vou utilizar no meu escritório, né? Aqui o que é mesmo? É um canudo de metal, ecologicamente correto, tá? Canetinha de uma lá. Caneta de uma seguradora especializada em riscos financeiros. O Nelson Williams é teu cliente? Nelson Williams é nosso segurado, é um parceiro. Grande advogado, renomado nacionalmente. É o maior escritório de advocacia da América do Sul em número de processos, e aí ele mandou para você aí um presente. Um Freixenet. A doutora Maria Tereza vai adorar isso aqui. Bom, a gente vai interromper aqui, né? Eu peço para você, inclusive, assinar o canal, compartilhar esse vídeo com quem você quiser, e eu volto com o Primo para uma terceira etapa aí da nossa entrevista sobre o mundo dos seguros. Até lá!